com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre Thomas Moros, um dos principais autores, pensadores e políticos até da época do Renascimento. Bora lá! Pessoal, Thomas Moros nasce em 1478 e falece de morte matada, vocês vão entender, em 1535. E ele é inglês, um inglês católico. Só que o rei da Inglaterra na época do Thomas Moros era o Henrique VIII. E o Henrique VIII é aquele rei que quer cancelar o casamento com a primeira mulher, mesmo depois ele tendo tido outras tantas esposas. E para fazer esse divórcio, ele acaba refundando a Igreja da Inglaterra dentro da ideia da reforma inglesa. O Thomas Moros, que era católico, não aceita a posição do Henrique VIII nesse processo como líder, então, da Igreja. E nesse processo, o Henrique VIII manda matar o Thomas Moros em 1535. Só que, curiosamente, o Thomas Moros, até já havia trabalhado para o reinado do Henrique VIII antes desse final bem triste dessa amizade, né, que eles tinham até então. É por essa razão que em 1935 o Thomas Moros, Thomas More in English, vai ser santificado pelo Papa Pio XI. Então hoje a gente pode dizer que o Thomas Moros é um São Thomas Moros. É justamente nos trabalhos que ele vai fazer para o Henrique VIII que ele vai ter a oportunidade, pelo menos assim como ele relata, de desenvolver a principal obra dele, que se chama Utopia. Bom, esse livro tem duas partes. E na primeira parte ele vai explicar para a gente como é que ele obteve as informações para falar sobre a utopia. E nessa parte a gente já fica bastante em dúvida se ele está falando baseado em relatos reais ou não. Então a gente vai falar aqui de um aspecto baseado em algumas evidências, mas não é consenso essa ideia que a gente vai ver aqui. Ele vai falar que Utopia foi uma ilha no Atlântico Sul visitada por Rafael Reclodot, que ele conhece em viagens que ele faz à Espanha. Esse Rafael a gente não sabe exatamente se ele era português, se ele era espanhol, a gente sequer sabe se ele realmente existiu ou se ele é um personagem criado pelo Thomas. Bom, mas quais são as evidências históricas que a gente tem? Nessa primeira parte, além de falar do Rafael, o Thomas Moros também fala do Américo Vespúcio, que de fato fez algumas viagens aqui para a América, inclusive nomeia o continente, né? Bom, e essa questão que a gente não sabe direito se é correta ou não, leva a gente até a possibilidade de que quando Thomas Moros fala da utopia, ele está falando de relatos que esses primeiros navegantes tiveram até de tribos brasileiras, no futuro Brasil, no que viria a ser o Brasil, do contato com essas tribos que eles viram aqui, que eles avistaram, que eles tiveram algum contato inicial nesse momento que a Europa está em expansão e está entendendo que ela não era mais o centro do mundo. Na parte 2, então, a gente vai ter a descrição efetiva dessa ilha no Atlântico Sul, que tem essa população tão diferente da população europeia, né? Bom, então qual que é o nome dessa ilha? Utopia. U é uma partícula de negação do grego. Topia, né, de topos, significa lugar. Então quando a gente fala utopia, a gente está falando de um não lugar. Olha que coisa interessante. Então é um lugar que é um não lugar, uma contradição. Outras contradições que nós temos na escolha de palavras que o Thomas Moros faz para relatar como é o local de utopia. Bom, capital chama Amauroto. Esse termo significa evanescente, é o nome da capital da ilha que evanece, que desaparece. O rio chama Anidro, um rio que não tem água, Anidro. E o príncipe chama Ademo, sem demo povo, um príncipe sem povo. Todo esse jogo de contradição mostra que ele está falando de um não lugar, de coisas que não são, de coisas que não existem, mas simultaneamente
ele está falando daquilo que se torna como um dever ser, aquilo que deve ser. É nesse sentido que a gente até considera a palavra utopia contemporaneamente. A utopia é algo que não existe, mas seria bom se existisse. A gente considera a palavra assim por causa dessa obra. Bom, e aqui a gente tem já uma influência de Platão. Lembre-se, estamos falando de um pensador do Renascimento. Então, é característica desse período histórico a retomada da leitura direta dos clássicos. Então, quando a gente fala da utopia de Thomas Moros, a gente pode encontrar muitas similaridades com a República de Platão, que falava de uma cidade modelo que não existia em nenhum lugar da Terra, mas que seria uma boa ideia se existisse. Então, aqui a gente tem uma influência de Platão, o que de fato liga Thomas Moros ao contexto do Renascimento. Porém, essa obra ela vai ganhar um caráter não tão idealista como acontece em Platão, mas vai ganhar um caráter quase de encorajamento político, quase de uma proposta revolucionária, quando ela vai ser lida, logo que é escrita, né, nas suas primeiras publicações, e também como ela vai ser lida ao longo do tempo e até hoje. Bom, e o povo dessa ilha no Atlântico Sul vai ser dividido em 3 partes, digamos assim. Primeiro, o próprio povo, a gente já vai falar deles, os sacerdotes, e eu nem estou citando aqui, também os literatos, que são aquelas pessoas dedicadas ao estudo, né? A estudar e a escrever e a narrar, né? Então tem essas 3 partes dentro da Ilha de Utopia. Bom, o povo, quais são as características do povo? Eles são iguais entre si. Todos têm a mesma hierarquia. Não tem status social diferente entre ninguém desse povo. Para evitar que diferenças na divisão social do trabalho acabem acontecendo, todos performam um rodízio de trabalho. E esse povo trabalharia então na agricultura e no artesanato. E se eu estava fazendo artesanato numa época, eu passo a fazer agricultura numa outra, para já não ter uma separação da sociedade por divisão do trabalho. Os agricultores e os artesãos não tem, eles fazem um rodízio. Bom, e eles não vão trabalhar o dia inteiro, eles vão trabalhar apenas 6 horas por dia. No resto do tempo vai se dedicar ao lazer e a curtir a vida, né? Bom, essa noção de sociedade leva a gente a entender que não há propriedade privada nessa ilha do Atlântico Sul, né? Mas a gente não pode ler diretamente isso como uma crítica à propriedade privada. Talvez nem essa é a intenção focal de Thomas Moros ao fazer esse relato com relação às relações sociais que ele descreve. Bom, os sacerdotes, eles são aqueles ligados ao culto, né? E é um culto que ele coloca como extremamente variado. Não tem um só tipo de culto na Ilha de Utopia. Eu vou encontrar pessoas que acreditam num Deus parecidão com um Deus cristão. Eu vou encontrar pessoas que vão ser animistas, vão acreditar que os animais têm alma, que as coisas têm alma, que tem reencarnação. E eu vou encontrar pessoas que acreditam numa divindade da natureza, que o sol é um deus, que a lua é um deus e assim sucessivamente. Só que o que é mais interessante nos relatos, em Utopia, essas matrizes religiosas completamente diferentes convivem em harmonia, convivem através da tolerância. Então, de um modo geral, o povo de Utopia vai viver de modo pacífico, vai viver em paz. E é isso que se torna o prêmio para esse povo que vai viver nessas condições que são relatadas, que a gente estava falando até anteriormente. Bom, e qual é a consequência dessa estrutura na qual esse povo vai viver? Eles vão viver em paz, eles serão uma sociedade extremamente pacífica. E esse vai ser o prêmio, vai ser o retorno justamente pela construção da vida coletiva nesses modos. E já no final desse livro ele faz uma reflexão verdadeira para o seu tempo e talvez mais verdadeira ainda para o nosso tempo sobre a questão do dinheiro. Vou ler aqui para vocês. Seria mais fácil buscar os meios de vida caso não o impedisse justamente a busca do dinheiro, que nas intenções de quem o inventou, isso o dinheiro, teria servido para agilizar a vida,
quando, de fato, ocorre exatamente o contrário. Ele está fazendo uma crítica, né? A gente trabalha para buscar o dinheiro e isso acaba sendo mais difícil do que se a gente desencanasse do dinheiro e fosse buscar o que a gente realmente precisa para viver. Ninguém precisa de dinheiro para viver, mas precisa de comida. Talvez se a gente estivesse plantando e comendo, a gente ia ter menos problemas. Ele faz essa reflexão. O que vocês acham? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo tempo e atenção. Espero que tenham gostado dessa aula. Um abraço.